Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá, sejam muito bem-vindos às nossas Conversas Fora de Moda. Hoje recebemos a gestora do Pilar da Sociedade aqui do nosso BIT, Assunção Mesquita, do CITER. O meu nome é Joana Barrios e vamos dar início a esta conversa. Olá, Assunção, bom dia. Bom dia, Joana. Obrigada. Como estás? Olha, normalmente costumo estar por trás de toda esta produção, não é? Juntamente contigo e ouvir outros convidados e olha, desta vez como a mim. Portanto, cá estamos. Estás nas luzes da ribalta. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é muito simples e, na verdade, também muito complexa, que é: o que é este pilar da sociedade no projeto BIT, ou no âmbito do BIT, porque já falámos aqui de como todos estes pilares que sustentam esta grande casa têm muitas ramificações, e eu gostava que me explicasse assim mais ou menos como é que se define este pilar da sociedade, em que é que ele está assente. Muito bem, Joana. O pilar da sociedade, ele vive em paralelo com os outros pilares, com o pilar dos biomateriais, da circularidade, da sustentabilidade, e aparece-nos aqui o pilar da sociedade porque precisamente todas as outras medidas de investigação nos outros pilares, isto significa que a bioeconomia não depende apenas destas linhas todas de investigação. Portanto, nós estamos no projeto da bioeconomia a transformar novos processos, a transformar e criar novos materiais e novos produtos. Ora, nós precisamos de comunicar isto também ao consumidor e, portanto, precisamos que a ciência, por si, tenha este desenvolvimento todo, tenha esta transformação do setor e precisamos claramente que a sociedade saiba dessa transformação, porque a sociedade e todos nós, enquanto consumidores, também precisamos ter informação, de estarmos conscientes para umas escolhas mais responsáveis. E, portanto, devemos estar informados, ter um papel ativo no ato da compra, no ato das nossas escolhas. Este pilar da sociedade aparece, sem dúvida, para que, digamos, o consumidor também seja um agente da mudança, por produtos, por materiais que sejam desenvolvidos, e numa base que nós estamos a falar aqui sempre da bioeconomia. Devo-te dizer que aqui no projeto, que é um projeto transformador claramente do setor, nós temos o slogan da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Ora, neste repto, as pessoas têm que saber exatamente o que é um produto sustentável, o que é um produto com menor impacto ambiental, tem que saber que o vestuário que utilizam, que tem de fibras sintéticas que libertam microplásticos, que vão para os oceanos, que tem um impacto muito negativo, sabemos, no planeta, e portanto este é um pilar com muitas ações de vária índole, e muito também, quer seja para o consumidor, quer seja também para o próprio setor, porque o próprio setor também tem que comunicar aquilo que está a fazer de uma forma também mais explícita, porque, como tu sabes, nós enquanto consumidores estamos muito orientados para aquilo que nos aparece à frente. Claro. É evidente que sabemos que há pessoas que têm um olhar mais crítico e informam-se sobre estas questões, mas o certo é que grande parte da sociedade necessita de ser bem informada e, portanto, aquilo que nós achamos claramente é que este pilar tem também esta responsabilidade de informar, formar, sensibilizar o diferente público, porque o público é muito abrangente, desde crianças, jovens, adultos, pessoas de culturas diferentes, e portanto aquilo que nós precisamos é de conseguir chegar ao consumidor.
E usamos várias formas, várias ações. Era isso que eu queria te dizer. Pronto, eu ia perguntar-te sobre estas várias ações, porque são ações que decorrem em ambiente um pouco mais institucional, são ações que decorrem em ambiente altamente profissional, como por exemplo o caso da presença em feiras, em eventos, em exposições internacionais, um bocadinho por todo o mundo. Também tem este lado, por exemplo, aqui através do podcast, mas também através do Beat Show, um lado assim mais de show business, não é? De mostrar às pessoas, show business não é bem a palavra, se calhar este lado assim de facilitação da comunicação, ou seja, há muitas vertentes. Qual é o teu papel ou qual é o papel do Beat em cada uma delas? Porque nós adaptamos, não é? Imagina, numa feira não vais comunicar da mesma forma que se comunica quando se elabora um relatório de uma campanha, não é? Exato, exato. Aquilo que nós pretendemos, Joana, é que as inúmeras ações que o próprio pilar tem, que criem impacto na sociedade. E, portanto, sim, e falando, por exemplo, do que tu estavas a dizer, de participar em feiras e exposições internacionais, nós para irmos a essas feiras e a esses eventos, repara, nós temos que impactar pelo exemplo. E, portanto, nós temos que, desenvolvemos uma coleção BIT de produtos com materiais BIT que foram desenvolvidos nas iniciativas de investigação e que nós depois tivemos que, chamar os nossos criadores e tentar criar aqui soluções, querem produtos, querem demonstradores, que contem uma história, uma narrativa. Portanto, eu se tenho, por exemplo, um vestido com cortiça, eu tenho que contar a história de como ela lá trai parar, de como ela lá chegou, portanto, de que realmente tem a cortiça, há desperdício da cortiça, e que depois foi feito fio, e de fio depois foi feito o tecido, e temos aqui o produto. E, portanto, isto impacta. E, portanto, sim, nós vamos a estes eventos e tentamos sempre que sejam o mais demonstradores possíveis, e criar aqui uma história, sem dúvida. Vou-te dizer, criam muito impacto. Para nós é um orgulho. O feedback destes eventos tem sido muito bons, ao ponto de nós estamos constantemente a ser convidados para eventos, quer nacionais, quer internacionais. Uhum. Tivemos ainda há pouco tempo no Bürgerfest, em Berlim, e que, por exemplo, ficaram estupefactos com o que o setor português estava a fazer. E, portanto, fomos já convidados para estar num outro local para precisamente mostrar aquilo que nós estamos a fazer. Tivemos a Moda Lisboa, por exemplo, que criou impacto para nós do setor, foi muito interessante, porque é um facto que Moda Lisboa são os grandes designers que lá estão. E o que é que acontece? Estiveram lá produtos BIT, e que nós, com muito orgulho, percebemos o impacto que teve, os parabéns que tivemos, também aqui no Portugal Fashion, também com a coleção, no Berlim Fashion Week. Repara, tem sido sempre algo a demonstrar, e mais, de uma forma muito clara, porque não só apresentamos o produto, mas, por exemplo, o produto tem o passaporte digital do produto, isto é, o próprio, digamos, visitante, ao olhar para o produto, consegue perceber, isto é com resíduos de outra indústria, as ditas simbioses industriais, que já muito falamos aqui nos podcasts, e depois conseguem verificar pelo próprio passaporte digital do produto, os consumos de água, os consumos de produtos químicos, os consumos de, enfim, a energia consumida, a pegada de carbono, depois se o conteúdo é ou não é reciclável. Portanto, repara, não só apresentamos as soluções, como apresentamos também informação clara
sobre a pegada ambiental daquele produto. E isso é muito importante. Isto é uma responsabilidade para nós que estamos no setor neste processo de comunicação. Outra coisa que eu também te gostaria de perguntar é quão difícil é adaptar sempre todos estes níveis de informação, de ferramentas olha, vou usar a palavra que vocês adoram, engajamento, e de todo o tipo de nuances para cada um destes consumidores finais, entre aspas, desta informação. Porque eu perguntava-te há bocado relativamente, por exemplo, a um relatório e a uma espécie de workshop que se faz em feira para as pessoas poderem ver a comunicação através desse tipo de suportes e através também desse tipo de obriga-te a pensar quase sempre de uma forma para lá de criativa, não é? Eficaz, etc. Portanto, é óbvio que o Beat, tudo fica sempre muito mais fácil, não é? Quando nós temos um excelente produto ou quando nós temos excelentes resultados para comunicar, não é? A vida torna-se bastante mais simples. Acho que já percebeste onde é que eu quero chegar. Sim, sim. Portanto, o que eu gostava mesmo era que clarificasses para quem nos ouve, não os desafios, mas sim as vantagens e a riqueza extrema envolvidas na tarefa de mostrar aquilo que se faz tão bem e de uma forma tão eficaz. Pois, muito bem, Joana. Para além de tudo isto ser um grande desafio, a forma de comunicar tem que ser diferente, dependendo das ações também que nós estamos a fazer. Portanto, quando estás a comunicar ciência, a forma que nós encontramos para comunicar ciência para o grande público, olha, daí ter aparecido, por exemplo, o Beat Show, onde nós achamos que de que forma é que nós podemos fazer isto? De que forma é que nós conseguimos que o telespectador esteja mais do que 2 minutos a ouvir não só a Joana Barros a apresentar, mas também toda a parte que teve que ser criativo este Beat Show, que não era só o enquadramento da nossa irreverente apresentadora, mas também toda a parte dos investigadores a falarem sobre o que são estes biomateriais, o que são os bioacabamentos. Olha, os biocompósitos, toda a gente ficou a perceber o que eram os biocompósitos. Mesmo que não percebia o que era um biocompósito. Exatamente, portanto, o paralelismo, a tosta mista foi fantástica, toda a gente ficou a perceber e realmente, repara, esta parte mais demonstrativa de pegar nestes conceitos de ciência e levá-los para o paralelismo da cozinha, olha, o liocel com os fios de ovos, foi hilariante, portanto toda a gente entendeu, porque toda a gente percebe um bocadinho de cozinha, uns mais, outros menos, mas toda a gente percebeu. E repara, depois, não só essa parte, mas também o envolvermos as empresas, no sentido de elas também demonstrarem os processos que já estão a fazer. E o telespectador via, ok, existe este conceito, existem os biomateriais, e agora já temos estas empresas a fazer. E depois aquela parte final com os designers que escolheram os materiais, o que são os biomateriais, os biocompósitos, enfim, e que depois construíram o seu produto. Tudo isto foi um grande desafio, sem dúvida, mas nós achamos que seria pela demonstração que isto poderia impactar. E, portanto, devo-te dizer, foi algo que foi muito criativo, tivemos que ter muita criatividade, tivemos uma equipa fantástica, quer a Kinema, quer tu, Joana, e toda a equipa de comunicação que nós temos aqui no Projeto Beat, quer nós, quer a Magellan, e, portanto, no fundo foi aqui, digamos, o tentar comunicar ciência de uma outra forma. Como temos, por exemplo, aqui os podcasts, não é? Os podcasts, sabemos que são formas de comunicar hoje em dia diferentes, são autênticas tertúlias, mais curtas, mais temáticas, umas claramente mais técnicas, outras
são autênticos testemunhos de vida, de compromisso, daquelas pessoas que nós convidamos e que achamos que seriam pessoas inspiradoras, e, portanto, também foi aqui uma forma de comunicar tudo que estamos a fazer de uma forma mais leve, onde qualquer pessoa ouve esse assunto, ouve um podcast, ou no carro, ou enfim, ou quando está à espera de algo, e portanto facilmente também a pessoa se identifica, obtém conhecimento. Olha, também gostava aqui de falar de um outro aspecto que também é muito importante. Que é? Nós Conta. criamos, por exemplo, a rede de embaixadores, e que tu também Exatamente. estás, Joana. Exatamente. E, portanto, nós temos aqui... Estamos aqui alguns dos nossos embaixadores. Exatamente. E, por exemplo, nós olhamos para estes embaixadores e, ok, são personalidades com visibilidade ou influência na sua esfera, mas são autênticos porta-vozes do projeto. E, portanto, vão usando a sua voz, a sua visibilidade, para também disseminar o projeto. E é evidente, temos embaixadores, ilustres embaixadores, claro, que portanto fazem com muito gosto toda esta disseminação junto dos seus seguidores, dos seus amigos, enfim, da sua esfera profissional. E realmente, por exemplo, temos aqui embaixadores que vêm de diferentes campos, desde a arte, à cultura, designers, temos designers aqui de nome, de peso, jornalistas, enfim, temos responsáveis de associações, é um conjunto de pessoas muito diversificada, de diferentes setores, e tudo isto com aquilo que nós pretendemos, que é chegar a mensagem daquilo que se está a fazer ao nível do projeto, que realmente impacta muito na nossa vida, não é? E, portanto, olha, foi uma das outras ações. E agora diz-me outra coisa, qual é o balanço que tu fazes deste ciclo que culmina agora, não é? E que vai ter de ser encerrado de alguma forma? É uma pergunta mais pessoal do que propriamente profissional, porque neste caso nós temos entrevistado muitas pessoas do CITEV que trabalham neste setor há muitos anos, que já se preocupam com todas estas questões que no fundo estão dentro do grande chapéu das questões ambientais e do impacto real daquilo que nós fazemos todos os dias, daquilo que é o nosso trabalho, mas também os nossos comportamentos fora do nosso local de trabalho. Por isso eu gostava de te perguntar isto, porque eu acho que por exemplo, a nossa frota de embaixadores fala de uma forma muito pessoal sobre estes assuntos, no entanto, a comunidade mais profissional às vezes deixa de lado para falar e para focar mais a comunicação e aquilo que estamos a dizer e a utilização deste espaço para coisas mais técnicas. Sendo que estes projetos são projetos que pressupõem um grande envolvimento pessoal e de tempo pessoal e de interesses, é nesse sentido que eu gostava muito que tu fizesses este balanço menos profissional. Acho que podes, não é? Olha, Joana, retirando mesmo a parte profissional, porque, olha, eu sou, sabes que é o primeiro projeto aqui no CITEV com pilar da sociedade. Eu sei, mas por isso mesmo, percebes? Porque é a primeira vez que tantas entidades e tantas pessoas e tanto conhecimento com vontade também de partilhar a experiência, envolver as pessoas e de alguma forma criarmos uma rede de cooperação em que todos estamos a contribuir para alguma coisa. Sim, devo-te dizer que o balanço é muito positivo, vamos lá. Apesar de ter saído da minha zona de conforto, porque normalmente estou no chão de fábrica pelas empresas, a ajudá-las na área da sustentabilidade e de repente, repara, ok, tenho trabalhado na área também de gestão de projetos, mas repara, de um momento para o outro, colocaram-me este desafio e que, sem dúvida, é mobilizador. Porque nós temos que falar com colegas, com outras entidades, porque isto é um consórcio, como tu sabes, com muitos parceiros, com empresas têxteis, mas
em outras entidades de investigação, universidades, centros de investigação, e, portanto, é muito abrangente. Mas, por exemplo, eu que tenho estado nas empresas, é algo que é uma satisfação muito grande ao perceber. E olha, falto aqui já de uma outra medida, por exemplo, o que aconteceu com o Bit by Bit, que é uma das ações que onde está na medida de ecodesign e ecoengenharia, o capacitar todo o setor e todos os diferentes players para esta área, e que temos, por exemplo, o BCSD, que tem sido responsável por dinamizar esta medida, e que, por exemplo, aquilo que nós vimos foi um concurso nacional, já foi o terceiro, que aquilo que tem feito é chamar precisamente os designers e outros profissionais para virem às empresas, verificarem aquilo que elas têm quais são os problemas delas na área da sustentabilidade, quer seja o dead stock, quer seja produtos com defeito, e trazer estes criadores a dizer, ok, vamos lá ver o que é que nós podemos criar aqui de novas coleções para resolver um problema. E vou-te dizer, Joana, é com muita satisfação que, por exemplo, eu verifico a ligação que muitas vezes se cria, as sinergias que se criam entre a indústria e, por exemplo, os designers, que normalmente havia uma grande distância. Aliás, tu já entrevistaste aqui alguns no podcast, que no fundo que eram miúdos que estavam a dar os primeiros passos na área do design e disseram: o Bit by Bit foi uma oportunidade para eu levar um rumo na minha atividade profissional e numa consciência, porque depois repara, há todo aqui um processo de capacitação no ecodesign, na ecoengenharia. Por exemplo, a Salsa tem feito um trabalho fantástico olha, a centenas de alunos de universidades diferentes a irem à Salsa, a verem os processos de ecodesign, a ver os processos de ecoengenharia no dito chão de fábrica e, portanto, realmente aquilo que nós olhamos e tendo esta perspectiva de balanço é que nós vemos as empresas com muita satisfação a mostrarem aquilo que elas já estão a fazer nestas questões da sustentabilidade. E para nós, e nomeadamente falando na minha partilha pessoal, é algo que nós vemos, é este o caminho. Olha, eu gostava de falar aqui de um outro aspecto que também eu acho que é muito importante, que nas campanhas de comunicação para o consumo responsável, nesta medida, para além daquilo que é típico, as campanhas de rádio que já estivemos agora em outubro, para o consumo responsável, para além de toda a parte das redes sociais, os workshops, imensos workshops que nós temos feito, quer nós, quer a Católica, os inquéritos ao consumidor, há também aqui as campanhas de recolha pós-consumo de marcas portuguesas, e nomeadamente aqui tivemos a Salsa, a Moi e a Zipi a lançar as suas campanhas pós-consumo. E devo-te dizer, porque também aqui nós temos um papel muito importante de sensibilização, de consciencializar o consumidor, no fundo, para estes novos modelos que nos aparecem e que é fundamental que existam aqui campanhas, por exemplo, olha, na Cidade Zero foi impactante, porque eram milhares de pessoas a irem aos nossos stands, que era o nosso, para ver, espetáculo, cinzas das caldeiras a fazerem aqui processos de tingimento, de revestimento, a fazerem aqui novos acabamentos. E tivemos, por exemplo, a Salsa com campanhas mesmo aqui, workshops de reparação. Muitas pessoas, foram dezenas de pessoas, a irem a estes workshops de reparação e que, por exemplo, em loja, aquilo que tu vês já são soluções, não só de reparação, mas também de upcycling dos produtos. E aqui aquilo que nós vemos é claramente do prolongar a vida dos produtos. E sabemos que depois temos a MOL, dá a segunda vida, face à sua
a sua moda circular, e agora, mais recentemente, a campanha da Zippy. Repara, é algo que nós temos feito constantemente assim, mais orientados ao consumidor, como o Green Fest, como, olha, as missões inversas, que é algo que é muito importante que nós fazemos. É algo que nós demonstramos aquilo que estamos a fazer, vêm visitantes de outros setores e que dizem, isto dá-me ideias para, e estabelecem sinergias entre todo este trabalho que está a ser feito e já para outros setores. Por outro lado, não te queria deixar de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental, Joana, que é, há outro lado que nós precisamos e que aqui o pilar da sociedade contempla, que é a promoção do índice de sustentabilidade do setor têxtil. Para além destas ações todas muito focadas na parte do consumidor, nós também queremos catapultar o setor têxtil português em mercados internacionais. Para além das disposições e dos eventos que falámos há pouco, também nós queremos, através de quase que de evidência objetiva e de uma forma responsável, publicar o relatório de sustentabilidade do setor, com os que nós chamamos KPIs, que são indicadores ambientais, sociais e de governance. E vou-te dizer, isto começou com o ano de report de 2019, ele está a ser lançado agora, o último, em 2025, e vou-te dizer, é um orgulho ao verificar o crescimento dos indicadores a ter aqui uma evolução muito satisfatória daquilo que as empresas já estão a fazer ao nível destes compromissos todos de sustentabilidade. E claro, olha, neste momento está em marcha o que nós vamos, entretanto, depois fechar até ao final do projeto, que é o Pacto Setorial para a Bioeconomia. Isto é fundamental, porque temos de estar todos alinhados e sim, indústria e sociedade têm claramente de estar alinhadas. E ainda bem que contam contigo, porque para além do entusiasmo, é importante também percebermos que as pessoas que fazem parte do projeto, nas instâncias até mais institucionais e nos cargos mais altos, à partida que nós achamos que nós, o público em geral, acha que estão um bocadinho mais afastados daquilo que é a realidade. É importante percebermos que isso não é verdade e não corresponde à verdade e sobretudo, que há uma relação direta e clara de entusiasmo para com todos estes pilares e para com todas estas questões que fazem parte de tudo isto, deste projeto que é gigantesco e que, como tu disseste muito bem, combina muitos quadrantes, faz-se apresentar em demasiadas vertentes até, sobre as quais tu consegues falar com bastante facilidade, porque estás mais do que por dentro de todos os assuntos. Quando chegarmos mesmo ao final do BIT, o que é que tu vais fazer com toda esta experiência? Boa pergunta, Joana. Para além de todos nós ficarmos muito mais ricos, sem dúvida, quer na minha experiência pessoal, quer em toda a equipa que está comigo, na equipa de comunicação, e os meus queridos colegas também aqui do CITEV, devo-te dizer que o resultado disto, nós não somos as mesmas pessoas, porque nós somos resultado das experiências vividas, dos contactos que fizemos, e nós sabemos que a vida é uma rede de contactos e que com os convidados dos podcasts, os que são de fora, nós abrimos portas, eles vêm cá para nos conhecer, eles convidam-nos para ir lá e, portanto, sem dúvida, tudo isto fica, digamos, tipo um mundo mais pequenino, porque conhecemos-nos mais e, sem dúvida, Joana, também há muito ainda a fazer. Portanto, tudo isto é uma sementinha, foi sendo criada, mas ainda há muito trabalho a fazer e nós sabemos que a mudança de mentalidades é algo que tem que continuar a existir. Tem lá todos a trabalhar neste sentido. Claramente, Joana, olha, continuamos a contar contigo como nossa embaixadora sempre. Eu acho que cada um de nós que conhecemos neste processo foi um amigo e, portanto, sem dúvida,
Sabes que eu acredito muito no futuro e acredito muito que todos nós temos um papel muito importante. Todos nós temos um propósito, ou pelo menos deveríamos ter um propósito de vida, e que se aquilo que nós conhecemos conseguimos transmitir lá em casa, à família, aos amigos, já estamos a fazer o nosso trabalho, sem dúvida. Muito obrigada, Assunção. Foi mais um Obrigada. episódio das nossas conversas fora de moda. Hoje estivemos aqui a ouvir a Assunção falar com todo o entusiasmo do mundo sobre o grande pilar da sociedade que moveu o Beat e que tem estado a obrigar-nos, e ainda bem, a criar tantas formas de chegar até quem nos ouve e até quem nos vê, e quem procura saber um pouco mais sobre tudo aquilo que se desenvolve no CITEV, no âmbito deste projeto e não só. Por isso, já sabem, nós estamos de volta para mais um episódio, não tarda. O meu nome é Joana Barrios, ficamos com a Assunção Mesquita do CITEV. Até ao próximo Conversas Fora de Moda. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do Beat. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do Beat.